eu abri o simulador para responder uma seguidora que me perguntou: César, quanto rende 20 mil reais no Mercado Pago por 10 anos? Bora ver? Essa pergunta foi da Maria Dias e eu adorei, porque muita gente tem uma dúvida parecida de saber se vale a pena e quanto rende deixar um dinheiro numa conta de 100% CDI, como é o caso do Mercado Pago, por tanto tempo assim. Vou usar o simulador do Valor Invest e colocar aqui investimento de 20 mil reais, sem aportes mensais, por 10 anos. Como é um investimento que rende 100% do CDI, isso significa que a rentabilidade vai ser igual à do Tesouro Selic, por simplificação. E por isso, eu estou entrando aqui no Banco Central para ver qual que é a expectativa da Selic para os próximos anos. Periodicidade de reunião, quero saber do Tesouro Selic e bora ver qual que é a expectativa. Reunião a reunião, você está vendo que para 2025 a galera está esperando que a Selic chegue em 15% ao ano e assim permaneça pela maior parte de 2025. Em 2026 deve ir reduzindo até 12,5%, mas deve ficar aí mais ou menos em 13,5%, 14% ao ano, se eu fizer uma média de cachola aqui visual. Em 2027 em 12,5%. Como a gente vai ter 10 anos, a maior parte do tempo, segundo as projeções, deve se manter aí em 12,5%, 12,25%. Vamos considerar uma rentabilidade de 13% ao ano, média da cabeça aqui, você pode considerar o valor que você quiser, mas é isso que eu vou considerar aqui, ó. Selic efetiva de 13% ao ano e o CDI também 13% ao ano. No Mercado Pago, que rende 100% CDI, esses 20 mil reais iam virar, segundo esses parâmetros, 60.700 contra 59.300 do Tesouro Selic. Se eu for aqui na tabelinha, dá para entender basicamente o motivo. A rentabilidade bruta é praticamente a mesma, né? 239% em 10 anos. Só que o CDB ele não tem custo nenhum, enquanto o Tesouro Selic vai ter aquela taxinha de administração de 0,2% ao ano que a B3 cobra para custodiar essa grana que você investe no Tesouro Selic. Então esse custo que vai ser de R$ 1.310 acaba justificando essa diferença. O lucro líquido no Tesouro Selic seria de 39.300 e o lucro líquido no Mercado Pago é de 40.700. Dá uma diferença considerável nesse caso. Olha, se essa for sua reserva de emergência, você tá vendo que a rentabilidade tá muito boa e você pode deixar aí sim, não tem nenhum problema. A outra opção é o Tesouro Selic. Você viu que a rentabilidade vai ser bem parecida. Cezita, por que você prefere o Tesouro Direto em vez do CDB de um banco que paga 120% do CDI? Pergunta delicada. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem não conhece. Eu sou o Cezito Sperandio, esse é o Economy, que é a tradução dos investimentos. E aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples todo dia. Então se inscreve aqui que você não vai perder nenhum vídeo novo. Essa pergunta do CDB de 120% do CDI comparado ao Tesouro Direto é maravilhosa, porque mostra que quem fez a pergunta e quem está seguindo aqui o Economy que já está ligado, começou a se ligar na diferença de estratégia para cada investimento. Eu tendo a gostar mais do Tesouro Direto, falando genericamente, né? Dentro do Tesouro Direto tem Tesouro Selic, IPCA, pré-fixado, renda mais, mas eu tendo a gostar do Tesouro Direto, primeiro, é protegido pela confiança do governo. Você pode até não confiar no governo, mas em todo o país, os seus tesouros diretos contêm os investimentos mais seguros das suas respectivas categorias. Então conta com um nível de proteção bem bacana. Todo investimento do Tesouro Direto tem liquidez diária e você não deve confundir liquidez diária com a possibilidade de fato você usar essa grana para reserva de emergência, tá? Só o Tesouro Selic serve para isso. Nos outros você pode ter prejuízo em caso de resgate antecipado. Então fica atento a isso, tem vídeo no canal explicando. Mas a possibilidade de liquidez diária é um negócio que não tem em vários dos outros investimentos comparáveis. E quando você fala de um CDB de 120% do CDI, quando tem uma rentabilidade tão boa assim, 100% do CDI significa a mesma rentabilidade do Tesouro Selic. 120% do CDI significa uma rentabilidade acima do Tesouro Selic. Então se a Selic está em 10% ao ano, enquanto eu gravo esse vídeo é bem mais do que isso, mas se a Selic está em 10% ao ano, 120% do CDI significa uma rentabilidade de 12% ao ano. Se a Selic fica em 15% ao ano, um CDB de 120% CDI significa que ela vai render 18% ao ano para o CDB. Tem duas situações, ou esse é um CDB promocional, em que uma corretora, um banco está lançando esse CDB justamente para remunerar muito bem novos clientes que abrirem conta lá e investirem, e normalmente tem um teto, né? Você não pode investir toda a sua grana lá, senão o banco vai tomar prejuízo, ou não tem liquidez diária. Possivelmente esse investimento que você está falando tem uma rentabilidade bem legal, porque você vai se comprometer a deixar a grana ali investida por 7, 8 anos e não tem a possibilidade de resgatar antes. E, idealmente, respeitar os limites do FGC. Quando você já é um milionário e excedeu isso, aí você tem que pensar em outras estratégias. Na sua opinião, qual desses dois investimentos você acha que vale mais a pena? Qual você investiria? Deixe seu comentário aqui.
Cezita, qual foi o momento exato que você percebeu, caiu na real, que precisava mudar de vida, velho? Essa pergunta me dá até um frio na barriga porque me traz muitas memórias. Cara, não teve um momento assim que foi tão marcante a ponto de eu pensar e tomar a decisão de mudar de vida. Claro que teve um dia que eu falei, putz, vou sair do banco, outro dia que eu falei, putz, vou sair de São Paulo e morar em Itacaré, porque isso tende a ser uma construção, né? Por mais que a gente fale, ah, tal dia eu virei a chavinha, normalmente vai acontecendo algumas coisas, você vai refletindo e aí chega um momento que te dá o clique. Mas a minha decisão de sair do banco, sair do mercado financeiro tradicional, aconteceu por eu estar muito fadigado de um ambiente muito tóxico, muita gente se xingando, ter uma cultura de humilhação. Faz a galera andar na linha e aprender aceleradamente o trabalho? Faz. Eu nunca reproduzi isso. Quando eu fui crescendo na carreira e me tornando mais sênior, né, mais chefe, e tinha gente abaixo de mim, eu nunca repliquei isso. Era até um negócio curioso, porque todo mundo ao meu redor praticava essa cultura da humilhação, de tirar sarro de maneira descabida, de humilhar os outros. Eu nunca repeti isso, mas eu fui muito humilhado durante toda a minha carreira. É um negócio que eu gostaria de que fosse diferente? Sim, mas também não reclamo não. Eu sabia que o mercado financeiro era assim, eu aprendi horrores apesar disso, poderia ter aprendido mais se não fosse essa cultura da humilhação, mas chegou um momento em que eu tava muito fadigado. Eu lembro que eu voltei de uma sessão de terapia e falei, não vou mais aceitar a humilhação. E comecei a ir muito mais tranquilo pro trabalho. Um cara que era um dos diretores estatutários lá do banco, se achava pra caramba, deixou de me humilhar depois disso. Eu percebi que eu comecei a ir muito mais tranquilo por não sentir o peso da obrigação de ter que saber de tudo 100% das vezes. E ele, sem perceber a minha insegurança, deixou de praticar aquela humilhação, ou praticou muito menos. Mas foi depois disso que eu falei, velho, o que eu tô fazendo aqui, velho? Não aguento mais isso, vou sair do banco. A real é que toda essa mudança começou com a percepção de que isso aqui não é liberdade. Trabalhar no banco, com aquele ambiente horrível, não era nada libertador, ao contrário disso. Pro meu propósito de vida, tá em São Paulo também não era nada libertador. Eu acho que vem daí o espírito de me movimentar pra sair desse mal-estar, tá ligado? Cezita, se você tivesse que recomeçar sua vida financeira hoje, do zero, com R$0 na conta, o que você faria primeiro? Cara, essa pergunta me pega porque eu já estive, se não com R$0 na conta, muito próximo disso. Eu já cheguei no momento em que o Economic começou a dar prejuízo por 2 anos a fio. Eu cheguei muito perto de ter R$0 na conta e eu sei como isso é aflitivo, principalmente pra mim que lido com ansiedade há algum tempo. Então, se eu tivesse que recomeçar do absoluto zero financeiro, eu me dedicaria a 3 coisas com mais urgência. Uma delas, arrumar uma fonte de renda. A gente precisa ganhar algum salário, então eu ia aceitar algum emprego, principalmente se eu não tenho nada na conta, eu não posso ficar escolhendo muito, mas eu ia correr atrás de alguma fonte de renda de trabalho ativo, né? Não renda passiva, porque renda passiva é quem já tem dinheiro investido e isso gera rendimentos. Então, eu ia procurar um trabalho. Dada a minha realidade, hoje, possivelmente, se eu não tivesse encontrando trabalho aqui em Itacaré, onde eu moro, eu ia, eventualmente, voltar para São Paulo e procurar trabalho no mercado financeiro, ou procurar trabalho remoto, mesmo que não fosse o trabalho dos meus sonhos. Eu ia pegar toda a minha experiência de economista, de macroeconomista, de banco de investimento, inclusive a minha experiência de educador financeiro, de influenciador, e procurar um emprego para eu ter uma fonte de receita, mesmo que não fosse a ideal, para conseguir bancar o meu dia a dia. A segunda coisa é anotar os gastos religiosamente. Tem que identificar, tem planilha aqui no canal que serve para isso, de você entender onde seu dinheiro está indo, em cada coisa, onde são seus principais custos de vida, para você poder repensar e reduzir isso ao máximo, levar uma vida mais do que essencialista, que é o que eu vivo hoje, de uma vida mais simples, uma vida minimalista de fato, para cortar os custos aonde der para cortar. Não é nem na unha, é na carne. E aí qualquer folguinha que eu arrumar, montar minha reserva de emergência, mesmo que não for do tamanho ideal, começar a montá-la mesmo com pouca grana. E embora não seja sustentável trabalhar loucamente, talvez por alguns poucos meses fazer uma segunda fonte de renda, de um bico, de alguma coisa assim, para acelerar esse processo. Eu não acho que trabalhar desloucamente mirando fazer o dinheiro crescer cada vez mais rápido seja sustentável no longo prazo, mas talvez no curto prazo pode ser interessante sim, embora vai abrir mão de qualidade de vida, não tem muito jeito numa situação de aperto como essa. Quando você precisa recomeçar do zero, o seu maior ativo é seu foco. Qualquer vacilo nessa hora pode atrasar o seu processo de caminhar rumo a mais liberdade financeira. Cadê o like, meu parceiro? Ajuda eu nesse vídeo. Cezita, o que mais te surpreendeu, te causou espanto depois que você simplificou sua vida? Essa é ótima porque eu nem sei se eu te contar isso vai ser tão convincente assim
porque eu só consegui perceber isso vivendo na pele, que as coisas pequenas se tornam enormes. Quando a gente tá nessa corrida de ratos, de comprar um monte de coisa, de ter um monte de bagagem sendo carregada na vida, que tem custos financeiros, custos emocionais, às vezes a gente nem é tão ostentador assim, mas vive nessa de causar boas impressões, tenho que estar com a roupa X pra chegar em tal lugar, quero convencer o outro que eu sou bem sucedido, mesmo que você não seja a pessoa mais caricata nesse universo, a gente acaba deixando de perceber as coisas que realmente têm valor na vida. Eu não tô dizendo que a gente não precisa de dinheiro, mas as coisas que têm valor na vida não custam dinheiro ou custam muito pouco. É estar próximo de quem você ama, é apreciar um pôr do sol. A gente tende a achar que precisa de muito, de cada vez mais coisa, mas na real o que a gente precisa é de espaço interno para poder curtir, ter leveza de espírito, ter clareza mental, ter tranquilidade emocional e aproveitar o que o dinheiro pode proporcionar pra gente. Eu abro conta em várias corretoras, em vários bancos, justamente para você saber o caminho das pedras, ver se vale a pena ou não, se é seguro, se é legal investir por ali. Eu abro conta na Rico, mostrei como é que investe e tá tudo nesse vídeo aqui em cima. Entre Tesouro Direto e CDB, você sabe o que é melhor para você investir em 2025? Fiz a comparação cheia de conta nesse vídeo aqui embaixo. Não esqueceu do like, né? Clica nessa bolinha se ainda não é inscrito e vira um Economicra Raiz.